Levanta, irmãos. Pai do Senhor, desculpa aí, tá bom? Que eu estava ajeitando aqui o áudio. Eu acho que vocês não estavam ouvindo, tá bom? Pai do Senhor, irmão Antônio Marcos. Pai do Senhor, irmã Socorro, irmão de Assis, irmã Antônia. Pai do Senhor. Glória a Deus. Levanta, irmãos. Pai do Senhor, desculpa aí, tá bom? Que eu estava ajeitando aqui o áudio. Eu acho que vocês não estavam ouvindo, tá bom? Pai do Senhor, irmão Antônio Marcos. Pai do Senhor, irmã Socorro, irmão de Assis, irmã Antônia. Pai do Senhor. Glória a Deus. Queridos, vamos lá, né? Hoje nós vamos trabalhar a quinta aula. Nós estamos aí num estudo sistemático da carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos trabalhar a quinta aula. O nosso tema de hoje é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Essa lição seria dada no dia 3, né? Mas como nós temos os nossos dias de aula, então nós vamos trabalhar hoje a quinta aula, sendo hoje o dia 4 de maio. Ok, queridos? Como já disse, o tema de hoje é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O nosso texto áureo, queridos, é o versículo 4 e o versículo 5 do capítulo 2. Lembrando que as 4 aulas nós estudamos apenas o capítulo 1, sendo que a primeira aula nós trabalhamos mais uma questão introdutória, né, trabalhando a questão da autoria, os destinatários, né, a data, e fazendo um resumo do assunto em que Paulo ia tratar com a igreja de Éfeso. E daí, por consequente, nós, na aula 2, 3 e 4, nós trabalhamos o capítulo 1 e aprendemos alguns pontos fundamentais em relação à escolha de Deus para a igreja, a predestinação para a eternidade dos eleitos, certo? Aprendemos que a eleição é a escolha de Deus de um povo para si mesmo, né? Desde a fundação do mundo, e a predestinação é justamente o destino, né, do povo que foi escolhido por Deus. Então nós vamos trabalhar hoje dentro de um ponto de vista soteriológico, né, que é justamente o estudo e o ensino da doutrina da salvação. E vamos falar um pouco de hamartiologia, né, que é o estudo do pecado, e vamos adentrar no estudo da salvação. Nós vamos destacar aqui alguns pontos fundamentais, certo? Então nós vamos começar com o texto. Daqui a pouco estaremos lendo o texto da leitura bíblica. O texto do texto áureo da revista, ele nos dá uma reflexão no capítulo 2. Eu estou vendo que tem algumas pessoas caindo. Tá lenta aí a internet de vocês? Ou é impressão minha? Estou vendo que está caindo aí alguns irmãos. Deve ser a internet, né? Está um pouco lenta. É isso? É verdade ou não? Os irmãos, a internet dos irmãos estão boa aí? Os irmãos estão ouvindo direitinho? Glória a Deus. Amém. Irmão Antônio, irmã Antônia, irmão Antônio Marcos, irmã Antônia, Manuel, Pai do Senhor, pastora. Vocês estão ouvindo aí direitinho? Glória a Deus. Amém.
Então vamos lá para o textual. Bendito seja o nome do Senhor. O textual diz assim, querido: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, glória a Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Uma verdade prática que nós podemos tirar desse texto que nós acabamos de ler, deste versículo, ensina o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado. Vou repetir: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado. Ok? Perdoados e salvos. Glória a Deus. Perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Vou repetir novamente a verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Essa é a nossa verdade prática, né, que nós poderemos tirar desses dois versículos que nós acabamos de ler, o 4 e o 5. E a leitura bíblica vai falar justamente desse contexto, né? Paulo ele começa mostrando a condição em que o homem se encontra, né? No caso, alguns que ainda se encontram agora, e como a igreja se encontrava antes de ter um encontro com Cristo e antes de receber a salvação por meio de Cristo Jesus. O versículo 1 ele começa dizendo o seguinte: e vos vivificou. Ou seja, ele deu vida. Quem deu vida? Jesus Cristo. E vos vivificou. Ok? Paulo está dizendo que Jesus deu vida. Aí ele vai dizer por que Jesus deu vida a nós, aqueles que aceitaram a Cristo e aqueles que foram salvos, que já receberam uma transformação em suas vidas. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ok? O apóstolo Paulo está ensinando que Jesus nos vivificou porque nós estávamos mortos em ofensas e pecado. Aí ele vai dizer qual era a condição do homem antes. Glória a Deus. Boa noite, Gilderlane. Tudo bom, meu querido? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Ok? Que bom que você está presente. Se você puder continuar, será uma bênção e uma honra para nós, tá bom? Poder estar aí junto com você nesse momento. Então vamos lá. O versículo 2, Paulo diz assim: em que noutro tempo andaste? Paulo está agora mostrando a condição do pecador. Eu estou lendo a leitura bíblica em classe, ok? Em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, ok? Segundo a direção deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Paulo está falando justamente de Satanás, ok? Segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Note que Paulo ele demonstra que neste momento muitos, ok? Muitos estão em desobediência e que agora nesse momento o espírito, né? É justamente este espírito. Paulo vai dizer que é o príncipe da potestade do ar, e vai falar que esse espírito do príncipe da potestade do ar, ele está operando agora, nesse momento, nos filhos da desobediência. É o que o apóstolo Paulo acabou de dizer no versículo 2. No versículo 3, ele diz o seguinte: entre os quais todos nós, entre os quais, Paulo está dizendo, nós também estávamos inseridos neste povo, ou seja, naqueles pelo qual Paulo disse nesse instante que eram filhos da desobediência. Paulo está dizendo que este mesmo povo, também nós fazíamos parte dele. É por isso que no versículo 3 ele vai dizer,
entre os quais qual? Aquelas pessoas que andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Então ele diz, entre os quais todos nós também antes. Aí Paulo faz agora uma distinção, ok? De como nós nos encontramos agora e como nós nos encontrávamos antes. Antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, ok? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Aí Paulo diz agora por que o homem anda nesse contexto, né? Com qual contexto? O contexto de fazer a vontade da carne, né? Fazer a vontade dos pensamentos. Por quê? Porque éramos filhos, né? Por natureza, filhos da ira. Como os outros também. Quais os outros aqui? Esses agora que estão sem Cristo. Ok? No versículo 4, mas Deus, agora Paulo vai mostrar que houve uma mudança. E esta mudança ele diz por quem e por onde começou esta mudança. Versículo 4. Mas Deus, olha aí, Paulo está dizendo quem começou esta mudança. Pai do seu irmão Gabriel, louvado seja o nome do Senhor. Paulo vai mostrar agora por quem começou esta mudança e quem começou esta mudança. Por meio de quem e por meio de quê, ok? Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, por meio de quem? Deus. Por meio de quê? Da sua misericórdia. Pelo seu muito amor, por meio de quem? Por meio de Deus, por meio de quê? Da misericórdia e por meio do amor de Deus, pelo qual, né, com que nos amou. Aí ele vai dizer, Deus nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ok? Nos vivificou juntamente com Cristo. Aí ele diz, pela graça sois salvos. É o assunto, né, da revista. Pela graça sois salvos. Aí ele diz, e nos ressuscitou. O fato de nós estávamos mortos, mas em Cristo Jesus nós temos vida. E nos vivificou. Aleluia. Desculpa. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai do Senhor, meu pastor, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Note que a benignidade de Deus para conosco, isso aqui é um ponto fundamental, né? E que você já quiser grifar aí ou anotar, né, na sua agenda ou no seu caderno, se você quiser marcar aí em algum canto, marque isso daí, ó. Isso aqui é importante nós entendermos. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Note que Cristo aqui, querido, é o alvo, né, principal pelo qual Deus nos amou, né? Por meio de Cristo, para Cristo e em Cristo, Deus nos amou. Versículo 8. Porque pela graça sois salvo. Graça, dom imerecido. Pela graça sois salvo. Aí ele diz, por meio da fé. Ok? Graça, Deus. Fé, homem. Por meio da graça, por meio de Deus, por meio da fé do homem. Note que, nesse momento, Deus começa a salvação e o homem responde pela graça da parte de Deus e por meio da fé da parte do homem. Deus começa a salvação e o homem responde pela fé. A graça vem de Deus,
A fé parte do homem, ok? Aí ele diz, e isso não vem de vós. E isso o que, irmão Jorlânio? A graça ou a fé? A graça, querido. E isso não vem de vós. A graça não é de nós mesmos. A graça é de Deus. É um dom de Deus. O que é um dom de Deus? A graça ou a fé? A graça. A graça é um dom de Deus. A fé é a resposta do homem. Agora, como que o homem responde, irmão Jorlane, esta graça? Por meio da fé. A fé que move montanhas. A fé que leva o homem à salvação. Que esta fé também é chamada fé salvífica. Nós vamos trabalhar ela durante toda a aula, tá bom? O versículo 9 diz assim, não vem das obras. O que não vem das obras? A salvação, a graça. Ok? Não vem das obras. A salvação não vem das obras. Paulo está dizendo, a salvação não é porque você pratica boas obras. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nas quais Deus preparou para que andêssemos nela. Bendito seja o nome do Senhor. Ok, queridos? Então nós vamos trabalhar o capítulo 2, pontuando ponto a ponto, tá bom? Explicando. E os irmãos fiquem à vontade, tá bom? Para estar dialogando através das perguntas, fazendo perguntas claras, né? Diretas, para que a gente possa aqui fazer e tirar as dúvidas dos irmãos dentro da nossa limitação para a glória do Senhor. Vamos orar, queridos, vamos pedir a graça do Senhor para que nós venhamos, nesse momento, trabalharmos este assunto para a glória do nome do Senhor. Pai, eu quero neste momento, Senhor, em primeiro lugar, pedir o Teu perdão, a Tua misericórdia e a Tua bondade. Porque somente o Senhor tem o poder para perdoar o homem. Somente o Senhor tem o poder para apagar as transgressões do homem. Somente o Senhor tem o poder para apagar as iniquidades do homem, as suas carnalidades, as suas imperfeições e as suas fraquezas. Nesse momento, Senhor, me coloco diante de Ti, porque sou, Senhor, o Teu servo, sou, Senhor, o Teu discípulo, o Teu filho, e procuro, Senhor, a cada dia, Senhor, me colocar na posição de Teu amigo. Nos ajude neste momento, tenha misericórdia das nossas vidas. Olha para a vida de Teus filhos que neste momento, Senhor, estão diante dos seus aparelhos, que também precisam e necessitam da Tua graça, para que possamos, Senhor, estar mais próximo e mais perto de Ti. Nesses dias difíceis, sombrios, complicados, Senhor, dias, meu Pai, onde nós estamos vivendo um momento difícil na história, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pois neste momento, Pai, nos instrua por meio do Teu Espírito, nos instrua por meio da Tua Palavra, e que o Teu povo, os Teus filhos, sejam edificados pela Tua Palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. A leitura que nós fizemos, amados, em Efésios capítulo 2, ela tem algumas sentenças, alguns objetivos, e é justamente aplicado na revista esses objetivos. O objetivo geral aqui, querido, aleluia, revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Vou repetir. O objetivo geral desta lição hoje, aleluia, é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Esta graça que nos alcançou, esta graça que nos resgatou, esta graça, querido, que nos tirou do charco de lodo e nos colocou assentado no meio de príncipes. Então, esta graça, ela é o fator primordial pelo qual Deus trabalhou para nos salvar. Então, o objetivo geral, nós vamos trabalhar justamente a questão da graça, a questão da salvação. Mas antes de trabalharmos estes assuntos, nós vamos entender um pouco no capítulo 1 qual era a condição do homem. Então, para nós trabalharmos ponto a ponto, ok? Nós vamos trabalhar 3 objetivos. O primeiro objetivo é refletir sobre a nossa natureza, certo? A nossa natureza pecaminosa, né?
refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Irmão Jalone, nós ainda temos uma natureza pecaminosa? Queridos, a nossa natureza pela qual nós adotamos por meio de Adão, né, essa genética de uma natureza pecaminosa, ela está sendo mortificada, certo? Ela está aprisionada num certo sentido, pela qual ela não pode de forma nenhuma ser liberta ou ser livre. Ou seja, ela está sendo sufocada. A nossa natureza pecaminosa, ela está sendo sufocada, né? Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, por meio da nossa comunhão com Deus, para que ela não venha, né, se expor ou se externar, né? Ou seja, sair de dentro para fora. Então ela está sendo pressionada para que isso não aconteça. Mas ela ainda, né, está em nós, esta natureza. Então esta natureza precisa ser mortificada, né? Por isso que foi necessário o plano de salvação por meio de Cristo Jesus, da parte de Deus, para que viéssemos nos resgatar. Porque nós estávamos mortos, né, por meio das nossas ofensas e pecados, mas Cristo nos vivificou, ou seja, nos deu vida, ok? Mas a nossa natureza está sendo mortificada. Então nós vamos refletir sobre a nossa natureza pecaminosa e a natureza daqueles que ainda estão em uma vida de pecado. O segundo objetivo, né, desta aula é explicar que fomos vivificados pela graça de Deus, né? Como Deus fez isso? Por meio de quem e como, né? Por meio de quê? Como eu falei no passado. Por meio de quem e por meio de quê? Então nós vamos ver que por meio da graça, Deus nos resgatou. E o terceiro objetivo é informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Que é um ponto fundamental para que nós venhamos entender o plano salvífico de Deus. Porque a salvação não parte de nós, como o Emmanuel disse aí agora há pouco, nada disso vem de nós, mas tudo vem de Deus, né? É justamente isso daí. A salvação não parte de nós. Nós respondemos por meio da fé, né? Nós aprendemos na aula introdutória as 4 linhas de pensamento em relação à salvação, né? Que é o monergismo, o outro que eu não estou bem lembrado aqui nesse momento, e uma linha calvinista e uma linha arminiana, né? Então nós trabalhamos para entender esse fator primordial. Um acredita que a salvação começa pelo homem, o outro acredita que o homem é o único fator primordial da salvação. Calvino já acredita que a salvação é unicamente de Deus, o homem não tem participação nenhuma, mas nós aprendemos que Armínio já ensina que a salvação, né, ela parte de Deus, mas o homem responde pela fé. Então isso é um ensinamento doutrinário, sincero e verdadeiro, ok? Então nós vamos trabalhar esses 3 pontos, ok? Então vamos lá para o primeiro ponto, querido, para nós adentrarmos, para ganharmos tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Pegue água ali para o pai. Aleluia. Deixa só o tablet aqui carregar, irmãos. Eu ainda estou sem computador, certo? Estamos vendo o que é que nós podemos fazer aí em relação a isso. Tá bom? Estou aqui esperando o tablet carregar, irmãos. Uma lentitude grande. Meu tablet é muito fraquinho, mas tem me ajudado bastante nessas horas. Glória a Deus. Eu tinha até anotado aqui, mas para fazer a leitura eu vou precisar que ele carregue aqui. O primeiro ponto vai refletir sobre a nossa natureza, né, morta em ofensas e pecados. Está carregando aqui, só um instantinho. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu tomar aqui uma água, queridos.
Aleluia. Deixa um pedacinho para tua irmã, minha irmã. Ok, ok. Vamos lá. O primeiro ponto vai falar da antiga natureza morta em ofensas e pecados. O pastor Batista, pastor Douglas Batista, ele diz o seguinte: no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza, né, eu já falei, essa natureza está relatando justamente aquela natureza genética, né, patológica de Adão, e éramos por natureza filho da ira. Nossa condição anterior, no primeiro subponto, vai dizer o seguinte, o primeiro subponto diz o seguinte: nossa condição anterior ao momento em que nós nos encontramos. Mas também nós podemos analisar uma condição, também levar por este ponto, né? Nós trabalhamos aqui em dois pontos de vista, para que você entenda isso. Nós trabalhamos no ponto de vista em que nós estamos, nós cristãos, e nós também podemos analisar o ponto de vista em que muitas pessoas se encontram, né? Não cristã, pessoas que ainda não confessaram o nome do Senhor, que não tiveram uma vida transformada, mas também trabalhamos no sentido de que nós que já somos, né, fomos alcançados pela graça, nós também, nesse momento, temos que refletir sobre esta condição, ok? O Antônio Marcos colocou aí. Ok. O Antônio Marcos está se referindo aí em relação aí a alguma coisa da internet dele. Vamos lá. Primeiro subponto diz o seguinte: nossa condição anterior ao momento que nós estamos vivendo. E vos vivificou, estando vós em ofensas e pecado. Paulo vai falar justamente do versículo do 1 ao versículo 3, aí essa questão. E vos vivificou, estando, né, vós mortos em ofensas e pecado. Ele vai falar isso justamente no versículo, glória a Deus, estou aqui em Colossenses, deixa eu ir aqui para Efésios. Versículo 2, né? O versículo 1 ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Versículo 1. Diz o primeiro versículo, que acabamos de ler. Agora vamos aqui analisar essas palavras, porque isso aqui é importante, querido. Vamos lá. A palavra ofensa no grego é paraptoma. Paraptoma. Tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Ou seja, esta palavra paraptoma tem um sentido de passo errado, de forma, né, livre, de forma deliberada, de forma consciente, de forma desejosa, de forma em que o homem escolhe dar este passo, ok? De forma deliberada. Ok? Esta palavra ofensa. Nós estamos trabalhando aqui essas duas palavras, porque isso aqui é importante de nós entendermos. Eu vou repetir. A palavra ofensa do grego, paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado, olha aí a palavra agora pecado. Nós acabamos de ler que Paulo disse que nós estávamos mortos em ofensas, né? Ofensas e pecado. Paulo está usando dois termos aqui para nos mostrar dois fatores primordial pelo qual a natureza do homem está, neste momento, ligada, né, a tudo aquilo em relação a ele. Ele fala de duas palavras, ofensas e em pecado. O termo pecado é hamartia.
Ok? Hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Veja que um está relacionando, né, a questão de ser algo voluntário, deliberada, algo que parte da vontade e do desejo do homem. Agora, a questão do pecado já está relacionado a um sentido em que ele erra o alvo. Por quê? Porque ele não tem condição de acertar o alvo. Vou repetir isso daqui para que você entenda. A palavra ofensa, né, em relação ao homem, à natureza do homem, está relacionado a algo que ele faz deliberadamente. Ele consente em fazer. Ele deseja fazer. Ele gosta de fazer. A palavra ofensas. Agora, a palavra pecado já está relacionado a algo que é natural, porque ele não tem condição de mudar isso na vida dele. Ou seja, ele está em um estado em que ele não encontra forças nele mesmo para mudar isso, porque isso é a natureza dele. Eu costumo dizer o seguinte, querido, que o homem não é pecador porque peca. Olha isso aqui vai explicar muito bem isso. O homem não é pecador porque peca, ele peca porque é um pecador. Ou seja, a natureza do homem é moldada nesse sentido do erro. Por quê? Porque isso é passado para ele geneticamente. A natureza dele já é uma natureza destemida ao erro. É uma natureza, né? Deus usa, né, no Antigo Testamento um termo, deixa eu ver aqui se eu me lembro aqui, um sentido em que a natureza do homem já está moldada para fazer as coisas erradas. Porque nele não existe nenhuma condição e nenhuma capacidade de mudar esta condição. O homem em si não tem condição de mudar a sua natureza pecaminosa. Eu não estou falando de atos e atitude. Escute isso. Porque talvez você diga assim, não, irmão João, o homem, né, pode escolher fazer o certo e o errado, pode em algumas atitudes fazer coisas boas, mas em outras fazer o que é errado. Por que isso, querido? Porque a natureza dele já está em um estado de que ele não encontra algo dentro de si para mudar isso. Então ele está, né, determinante em fazer o que é errado. O que é isso? Isso é a natureza do homem. É por isso que esta natureza precisa urgentemente ser transformada. Porque isso vai mostrar, né, verdadeiramente que Deus está trabalhando. Essa natureza, a partir do momento que ela é transformada, mostra verdadeiramente que Deus operou na vida dele. Porque ele mesmo não tem condição de mudar isso. A sua natureza. A sua natureza é pecaminosa. Então é necessário que ela seja transformada. Então Paulo está explicando justamente isso aqui. Vamos lá. Hamartia, né, no qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Por que o homem está morto, irmão João? Porque o homem em si não tem vida espiritual. Não. A sua espiritualidade está morta. E aqui eu quero vos lembrar da disciplina que nós estudamos no finalzinho do ano passado, que nós aprendemos, né? Ainda no começo deste ano, no começo deste ano, que nós aprendemos o que é alma, corpo e espírito. Eu quero vos lembrar isso. Porque o espírito é a parte que nos liga com Deus. É por isso que o homem é espiritual. Porque ele tem um espírito. E este espírito, ele liga o homem com Deus. A sua alma está relacionada aos seus sentimentos e emoções. E esta é justamente esta alma que nos liga com aquilo que está ao nosso derredor. Que nos liga com aqueles que estão ao nosso derredor.
A alma do homem, ela está relacionada às coisas, né, que nos liga com esta terra. Mas o espírito é aquele que nos liga com Deus, é por isso que ele é espiritual. Então, este espírito que nos liga com Deus, ele está morto por causa do pecado. O que é que está morto? A sua espiritualidade. A espiritualidade do homem está morta. Então, nesse sentido, o homem está morto por causa do pecado e por causa das suas ofensas. Bendito seja o nome do Senhor. Ok, queridos? Então, vamos lá. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Ok? Então, nós, lendo aqui Isaías 59, nós vamos observar que aquilo que faz separação entre o homem e Deus é a iniquidade, é o pecado. Abra aí Isaías 59, só para nós testificarmos isso. Isaías 59, versículo 2. Diz o seguinte, ó: mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Note que o pecado do homem é que separa o homem de Deus. O pecado do homem é que faz com que ele esteja morto espiritualmente e ele não sinta, ele não almeje em si mesmo nada de Deus. Irmão Jolane, você está me dizendo que o homem pecador, o homem em si, ele não tem condição própria de buscar a Deus? Não. É necessário que a graça o alcance. Esta graça, aleluia, que foi revelada em Cristo Jesus nosso Senhor. Para que o homem se achegue a Deus, é necessário que a graça o alcance. Aleluia. Ok, queridos? Então vamos lá. Tal qual o corpo inerte à natureza pecaminosa, impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Vou repetir isso daqui, querido. Tal qual um corpo inerte, um corpo morto, parado, olha aí, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Querido, o homem morto espiritualmente, ele não consegue ouvir. É necessário que a graça o alcance. É necessário que, aleluia, o poder do Espírito operando na salvação o alcance, para que ele possa ouvir e responder pela fé. Por quê? Porque o homem é impedido por causa do seu pecado de obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Bendito seja o nome do Senhor. O que isso nós podemos aprender, querido? Que o homem em pecado, que o homem em desobediência, que o homem que neste momento não quer saber de Deus, que o homem que neste momento está vivendo nesta terra, acreditando que tem vida, mas que ele não tem uma aliança, não tem um relacionamento, não tem um compromisso em obediência com Deus, ele está morto em ofensa e pecado e precisa urgentemente de vida para receber a sua salvação. Bendito seja o nome do Senhor. O Emmanuel diz o seguinte: o problema é que sempre o homem peca e isso sempre separa o homem de Deus. Ok, Emmanuel? Se nós pudermos pegar esta sua palavra e aplicar, ao cristão e, no outro lado, aplicar ao pecador, nós temos aí uma distinção. Por quê? Primeiro que o cristão, quando ele peca, não é que ele é separado de Deus.
mas ele entristece o Espírito Santo de Deus. Para que o cristão ele seja separado de Deus, é necessário que haja uma apostasia. Então ele corta este relacionamento com Deus. Por que, irmão João, você está dizendo isso? Porque senão nós vamos entender que toda vez que eu e você pecarmos, nós vamos se separar de Deus. Não é assim, ok? Nós falhamos, temos falha, temos fraqueza, mas não significa que nos separamos de Deus. Não, nós falhamos, às vezes entristecemos, mas não quer dizer que estamos separados de Deus. Quer dizer que nós estamos, faltosos em pecado, por causa do pecado. Mas a separação só existe depois que haver uma apostasia. Quando vamos para o outro lado, para o homem sem Deus, nós vamos entender que neste momento ele está totalmente separado de Deus. Ok? A partir do momento que ele se liga com Deus, ele agora passa a ter uma aliança com Deus e agora não pode mais haver esta separação. Então há dois termos aí para podermos entender em relação ao que você acabou de me dizer. Ok? Queridos, alguma pergunta em relação a isso? Se tiver, pode falar enquanto eu tomo um copo d'água aqui para nós darmos continuidade. Nós vamos entrar agora no segundo subponto. Nós estamos falando da natureza pecaminosa. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então vamos lá, querido. Segundo subponto, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. No sentido de caminhar, seguir, ir em frente. No mesmo momento em que você se encontra, você está em um estado, mesmo andando, mas está em um estado de pecado. Ou seja, são essas ofensas, estes pecados, que está relacionado justamente à questão da metáfora. Vamos lá. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Que ele vai falar desse sentido, no sentido de que nós andávamos nesses atos, nesses comportamentos e atitudes. O versículo do capítulo 2, primeiro, diz o seguinte: refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Vamos lá. O segundo subponto vai falar em relação a isso, mas aqui ele dividiu aqui, esses dois contextos na questão de andar. O primeiro ele diz o seguinte: andaste segundo o curso deste mundo, versículo 2, a parte B. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Ok? Ele relaciona isso também no capítulo 4, versículo 22 ao 32. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. O que o apóstolo Paulo ele quer nos mostrar e nos ensinar aqui? Ele nos lembra, através da metáfora, a condição que nós andávamos. Claro que ele se refere à igreja que estava em Éfeso. Claro que ele está se referindo a uma igreja, eu falei isso na introdução, na primeira aula eu falei isso.
Aquela igreja era uma das igrejas, ou da cidade, aquela cidade era uma das cidades mais idólatras daquela época. Aquela cidade, ela tinha panteão em todas as ruas, né? Tinha altares em todas as ruas. O povo daquela época vivia por meio da idolatria, por meio da venda de nichos, né? Nós aprendemos que eram pequenos templos, né? Feito, né, por artesãos, né, faziam de madeira, de prata, de ouro, né, de barro, independentemente da condição financeira daqueles que compravam. Então esta cidade estava muito atolada à questão da idolatria, também da imoralidade, também da feitiçaria, também do ocultismo. Então Paulo, por meio da metáfora, está dizendo o seguinte: nós andávamos neste curso também. Nós andávamos nessas atitudes e comportamentos. Então ele diz o seguinte no versículo, deixa só eu voltar aqui, querido, para a Bíblia, para nós entendermos essa questão aqui. Ele diz o seguinte, versículo 2: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Aí ele vai dizer, segundo o príncipe da potestade do ar. Ele está dizendo que a forma que nós andávamos segundo o curso do momento que nós estávamos vivendo. Se nós aplicarmos, né, ao momento em que nós vivíamos em pecados e deleites, nós podemos aqui fazer aqui uma análise quais eram os pecados que nós cometíamos antes de nós aceitarmos a Jesus. Então, nos lembra as condições que nós nos encontrávamos como pecadores. Então, são essas condições que nós nos encontrávamos como pecadores que Paulo relembra o momento em que a igreja tinha vivido anteriormente. Então, são aquelas atitudes e aqueles comportamentos que faziam com que eles estivessem distante e longe de Deus. Aqueles comportamentos eles faziam porque estavam mortos. Então, Paulo lembra a condição que eles andavam e nos faz refletir as condições como nós andávamos. Será que a condição que nós andávamos, será que nós conseguimos nos repugnar a tal ponto de hoje entender que a graça, que o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua autoridade para tirar de nós o pecado, nos dá motivos a mais para glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Então Paulo nos faz entender isso. Glória a Deus. Pai do Senhor, meu pastor e mestre, pastor Enéas Fiuza. Bendito seja o nome do Senhor, louvado a Deus pela sua vida. Ok? Então entenda, querido, nós estamos aqui analisando justamente essa questão. Vamos lá. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. É uma análise para não voltarmos novamente a andar daquela forma. E em segundo, vai falar uma outra questão no mesmo sentido de andar, que ele diz o seguinte: segundo o príncipe da potestade do ar, nós andávamos segundo o curso do mundo, em atitudes, comportamentos, motivações carnais, mas também nós andávamos conforme a vontade do príncipe da potestade do ar. E ele refere-se justamente aqui a Satanás. As hostes, que controla por meio do espírito, do mal, por meio de um espírito, ruim, aqueles que hoje estão, vivendo em desobediência diante de Deus. Ele diz o seguinte: andaste segundo o príncipe da potestade do ar, que está justamente no versículo 2, na parte C, uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Se nós lermos aí João 12, 31, nós vamos entender isso daí. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar
os homens desobedientes e incrédulos. Olha aí, irmãos. Uma vez eu estava evangelizando um jovem na empresa e eu estava evangelizando justamente sobre esta questão. Ele me perguntava sobre a condição do homem, por que o homem pecava, por que ele sentia uma força dominando ele para fazer e usar droga, né? Eu estava evangelizando justamente ele por causa da condição que ele se encontrava nas drogas. Então ele me perguntava justamente sobre a questão do pecado e por que ele sentia tanto desejo. E aí eu tive que dizer para ele, olha, queridos, quando o camarada vive em obediência a Deus, quando ele vive em comunhão com Deus, ele recebe de Deus a capacidade de rejeitar o pecado, de rejeitar tudo aquilo que o influencia a fazer o que é errado. Mas todo aquele que não quer nada com Deus, que não quer viver em obediência, que não quer andar em comunhão com Deus, ele recebe a força de espíritos malignos para fazer muitas vezes aquilo que ele não quer. Então eu disse para ele, ou o homem é guiado por Deus, ou ele é guiado pelo diabo. Ou ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ou ele é guiado pelo os espíritos malignos. Então aqui há esta condição justamente para muitos. Porque muitos hoje estão sendo influenciados por espíritos malignos a fazer coisas ruins. E aqui eu quero trazer lá de 1 Tessalonicense, aquilo que Paulo vai dizer, que o espírito anticristo, ele opera de forma forte nesta terra. João também diz que o espírito do anticristo jaz operando hoje. Então aqui há, irmãos, uma verdadeira afirmação de que há muitas pessoas hoje sendo controladas, direcionadas, influenciadas por espíritos malignos a fazer aquilo que é errado. Então Paulo está dizendo justamente isso. Paulo está dizendo, olha, vocês andavam segundo o curso deste mundo e andavam sendo influenciados pelo próprio diabo a fazer aquilo que era ruim. Então essa é a condição de muitos neste momento e era a condição que nós, eu e você, vivíamos em um tempo passado. Talvez não todos, talvez você tenha nascido, em um berço cristão e você não provou do pecado. Mas aqueles que viviam a vida, falo de mim, eu era cavalo do diabo. O diabo vivia montado em cima de mim para me levar para onde ele queria e fazer o que ele queria. Mas aprove a Deus, por seu muito amor, com que nos amou, sendo eu ainda pecador, ele me resgatou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Louvado seja o nosso Deus. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres mal, Efésios capítulo 6, nós vamos ver isso lá na frente. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou a Cristo acima de todos eles. Isso daqui é que nos faz nos alegrar e é que nos faz glorificar a Deus. Por quê? Porque eu e você temos hoje a capacidade, a condição de vencer o pecado, porque Cristo Jesus venceu o pecado na cruz, na carne, e nos deu a garantia de que o diabo não pode mais nos tocar. Aleluia! Você pode dizer amém por isso, querido? Bendito seja o nome do Senhor. No ponto 3 aqui, ele vai dizer uma vez mais: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente, ou seja, algo intrínseco à natureza humana. Ok? É algo que está relacionado à natureza humana. O que, irmão Jolane? Fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Fazer a vontade dos desejos carnais é algo que é intrínseco e que está ligado, que é inerente à natureza humana.
Você me diz assim, irmão Gerlane, por que que mesmo nós cristãos, mesmo nós sendo crente, mesmo nós tendo o Espírito Santo de Deus, nós aqui e acolá pecamos diante de Deus? É porque a natureza que está dentro de mim, esta natureza que está sendo mortificada, isso está ligado a ela, a natureza pecaminosa. É por isso que de vez em quando, né? Eu também peco, eu falho, eu negligencio, porque é algo que é natural da minha natureza pecaminosa que está sendo mortificada dentro de mim. Ok? Estão inclinados aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Esta ira aqui, querido, é a ira de Deus. A ira que leva o homem à condenação. Ok, queridos? Isto é condenados e desprovido do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, querido, se não fosse a graça, se não fosse a eleição, se não fosse a predestinação, se não fosse a misericórdia, o grande amor de Deus com que nos amou, sendo nós ainda pecadores, sendo nós pecadores a ponto de estarmos distante de Deus, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar e nos trazer para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. Amém, queridos? Queridos, resumindo o primeiro ponto, nós entendemos neste momento a condição em que nós nos encontrávamos, como eu falei no começo, a condição pela qual muitos se encontram neste momento. Eu vou entrar no segundo ponto agora, viu, Antônio Marcos? Eu estava neste momento lendo o segundo subponto, que aí foi dividido em três subpontos dentro do segundo subponto, para que nós entendêssemos a palavra andávamos, né? Ok? Agora eu vou entrar no segundo ponto, tá bom? Não sei se você estava acompanhando aí a revista, mas agora eu vou começar o segundo ponto, ok? Se você não tiver conseguido acompanhar, depois você dá uma olhadinha aí nessa parte, ok? Para você não ficar em dúvida. Vamos lá para o segundo ponto, querido. Agora nós vamos trabalhar a vivificação, né? Vivificados pela graça. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, alguma pergunta, alguma dúvida em relação a esse ponto, ao primeiro ponto? Se você tiver, você pode perguntar agora, tá bom? Para a gente tirar as suas dúvidas e esclarecer em algum momento. Bendito seja o nome do Senhor. 2 minutinhos para você fazer a pergunta, se você tiver.
Então vamos lá, queridos. Já que está tudo ok. Manuel, onde está bom? Glória a Deus. O segundo subponto nós vamos falar sobre vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, não esqueça isso, bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Esse aqui é uma primeira introdução do segundo ponto, vivificados pela graça, para nós entendermos o que nós vamos estudar. E nós vamos trabalhar aí em três subpontos, desculpa. E nós vamos entender a questão agora, irmãos, de como Deus nos alcançou, de como Deus nos resgatou, de como Deus nos salvou, tá bom? E nos tirou da nossa condição pecadora, da nossa condição de pecaminosidade e de nossa condição de condenação. Como Deus fez isso? Deus, ele nos alcançou pela sua misericórdia e pelo seu amor divino, que é o primeiro subponto. Para os irmãos não esquecer, eu vou mencionar agora, né? Vamos trabalhar o segundo ponto, tá bom? Para que você possa acompanhar o segundo ponto, que vai falar vivificados pela graça, e o primeiro subponto é justamente alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Vamos lá. Após constatar a situação da humanidade, que é o que nós acabamos de aprender no primeiro ponto, sob a ira de Deus, né? Nós estávamos debaixo da ira de Deus, condenado ao inferno, ok? Paulo passa agora a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Nós vamos trabalhar justamente isso a partir do versículo 3. O pastor Batista diz o seguinte: começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara, exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, versículo 4, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Querido, somente Deus para olhar para a nossa condição, para ver a nossa incapacidade, para ver o tamanho da nossa incompetência, de seres humanos falhos, falidos e fracos, somente Deus, para nos amar de tal maneira e nos dar a oportunidade de sermos resgatados desta condição. E Paulo diz que ele fez isso por meio da sua misericórdia e por meio do seu muito amor. E isso está relatado, querido, em toda a Bíblia. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos entender isso, que o amor de Deus e a sua misericórdia foi a condição que ele deu para que nós pudéssemos ser livres da condenação do inferno. Isso parte de Deus. Isso não é uma condição humana. Eu não sou merecedor. Eu não fiz nada para merecer isso. Em mim não existia nada que pudesse Deus olhar e ver que eu merecia alguma coisa da parte dele. Nada em mim, querido, atraía Deus. Nada. Nada em mim atraía, querido, em minha condição humana. Nada em mim atraía o favor de Deus. Mas foi o amor de Deus a mim, aleluia, e a sua misericórdia, que eu tive a condição de receber dele a salvação. Eu quero ler aqui, querido, 2 versículos em Romanos 11, e 30 e 32, para nós entendermos aqui esse contexto. Romanos 11, 30 até o 32, diz o seguinte: porque assim como vós também antigamente foste desobedientes,
a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Olha aí, queridos. Alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Paulo está se referindo deles quem? Os judeus. Paulo está dizendo aqui, fazendo um contraponto, que a salvação, querido, ela parte, aleluia, de Deus, mas o povo, aleluia, judeu, era um povo que estava ligado a esta salvação, mas por causa da desobediência deles, nós recebemos essa condição por meio de Deus para podermos ser salvos. Aleluia! Porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. A mesma misericórdia que foi dada aos judeus foi dada aos gentios. A mesma misericórdia que foi dada aos gentios foi dada ao judeu. Aleluia! Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Olha, queridos, a salvação, ela é, aleluia, abrangente a todos. Mas a condição para que isso pudesse acontecer é por causa do grande amor de Deus. Todos pecaram, Paulo diz. Todos, tanto judeus como gentios. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas a misericórdia de Deus alcançou a todos, tanto judeus como gentios. Porque o que nos liga a Deus, aleluia, é a condição que Ele nos colocou. Qual condição? A condição, aleluia, de escolhidos por Deus. Esta é a condição. Porque tanto Ele escolheu os gentios como Ele escolheu os judeus. E isso nos dá a condição de nós nos encontrarmos agora, bendito seja o nome do Senhor, debaixo desta misericórdia e debaixo desta graça. Amém, queridos? Bendito seja o nome do Senhor. A carta aos Efésios, continuando, querido, o segundo subponto. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade, o meio de escape da merecida ira. Aleluia. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Amém, queridos? A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Aquilo que eu acabei de dizer para os irmãos. Deus, com seu muito amor, com que nos amou, nos deu esta garantia e esta condição. Por meio da sua grande e infinita misericórdia. Hoje nós fomos alcançados por meio do amor de Deus. Nada partiu de nós. Nada partiu de nós. Tudo partiu por meio de Deus. O seu amor foi que fez com que nós viéssemos a ser alcançados. Irmão Jolane, Deus só amou a nós que foi alcançado. Nós só fomos alcançados porque Deus nos ama mais do que os outros? Não, queridos, de forma nenhuma. Não é porque nós fomos alcançados que Deus nos amou mais, não. De forma nenhuma. Não é porque nós fomos alcançados que Deus nos ama mais, não, querido.
O amor de Deus é incondicional. Da mesma forma que Ele me amou, Ele ama a todos. Da mesma forma que a misericórdia dele me alcançou, a misericórdia dele alcança a todos. Agora, se o homem não responde pela fé a este amor, é claro que ele ainda continua debaixo da ira de Deus. E ainda é filho da ira. E ainda está sendo influenciado pelo mundo e pelo diabo. Então, Deus nos dá a condição de nós sermos salvos. E esta condição é a sua misericórdia, o seu grande amor. Basta o homem responder pela fé, para que ele venha alcançar a salvação, para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos lá, querido, para o segundo subponto do segundo ponto. Nós trabalhamos agora o primeiro subponto, né, alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Agora nós vamos trabalhar a questão de que como nós somos vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. E aqui, querido, há uma questão importante. Como Deus fez isso? De que forma Deus fez isso? Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Como Deus conseguiu nos alcançar? Como Deus conseguiu, querido, nos resgatar? E aí Paulo vai explicar. Paulo explica isso muito bem. Isso significa, olha lá no versículo 5 do capítulo 2. Isso significa que não éramos merecedores desse amor. Isso é um fato. Não éramos merecedores deste amor. Mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia! Irmão Jolane, como Deus nos vivificou juntamente com Cristo? Olha aí no capítulo 2, versículo 5, a parte B. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Como nós recebemos essa vivificação, irmão Jolane? A partir do momento que nós nascemos de novo. Quando é que isso acontece, irmão Jolane? Quando na regeneração, aleluia, quando na regeneração, a minha condição pecaminosa, a minha condição de natureza, ela é transformada, aleluia, e eu passo a viver uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso mostra, a partir deste momento, que eu fui vivificado em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que o novo nascimento ele é importante. Ele é fundamental. Porque demonstra verdadeiramente que eu fui vivificado em Cristo. Porque quando eu não demonstro este novo nascimento, eu ainda continuo nas mesmas práticas, eu ainda continuo nos mesmos erros, eu ainda continuo nas mesmas atitudes, eu ainda continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando andava segundo o curso do mundo. Eu ainda continuo sendo direcionado e influenciado pelo Satanás, ou por Satanás, pelo Espírito que hoje opera nos filhos da desobediência. Então demonstra que verdadeiramente eu não nasci de novo. Então significa que eu não recebi esta vida em Cristo Jesus. Significa que eu não fui vivificado em Cristo Jesus. Então o novo nascimento demonstra que verdadeiramente eu fui vivificado em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Aleluia. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Né? Está lá em João capítulo 3, versículo 3. Né? Jesus conversando com Nicodemos. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida. Outra vez, fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivo por meio da sua graça, o favor imerecido. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Querido Paulo, ele mostra a condição do homem. Paulo, ele explica que este homem vivia em uma condição deplorável. Nós aprendemos isso no capítulo 1. Mas quando Paulo começa a explicar no versículo 4 em diante, falando da misericórdia, do amor de Deus com que nos amou, mostrando que nós estávamos mortos em nossas ofensas, a Bíblia diz que Deus olhou para nós, mesmo nós pecadores, mortos, Ele nos vivifica por meio de Cristo Jesus. Talvez você diga assim, irmão Giovanni, mas Deus fez isso num ato em que Ele olhou para nós? Sim, querido. Ele fez isso num ato que olhou e nós respondemos pela fé. Nós respondemos pela fé. Porque a fé é o que nos liga com Deus. A fé é o que nos liga com o Eterno. Então, quando o homem responde pela fé, a sua graça, ele é vivificado. Ele é transformado, ele é regenerado. E a Bíblia diz que através desse mover do Espírito Santo, ele traz uma nova vida para aqueles que estavam mortos espiritualmente. Louvado seja Deus, porque eu e você fomos alcançados. E hoje nós não estamos mais mortos, mas Jesus nos vivificou para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Glórias ao nosso Deus. O terceiro subponto aí, queridos, do segundo ponto, vai falar exaltados por sua graça. Vamos trabalhar o terceiro subponto em nome de Jesus. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Quais são elas? A ressurreição. Segundo, a vida eterna e o galardão nos céus. Vou repetir, querido. A partir do momento em que nós somos vivificados por meio de Cristo Jesus, nós também recebemos os mesmos benefícios que Jesus recebeu. Quais são os benefícios que Jesus recebeu? A ressurreição. E Paulo fala isso na carta aos Romanos, quando fala que por meio da ressurreição de Cristo, nós também fomos ressuscitados, por meio do batismo nas águas. Nós fomos ressuscitados. Nós morremos para o pecado e nascemos para Cristo Jesus, para viver uma novidade de vida. A segunda, aleluia, ou o segundo benefício que nós alcançamos por meio da nova vida em Cristo Jesus é justamente a vida eterna. Porque Cristo veio a este mundo e viveu como homem, mas foi crucificado, aleluia, e a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e foi para a glória, para estar na eternidade com Deus. E a Bíblia diz, querido, que nós também estaremos na eternidade com Cristo Jesus, nosso Senhor. Um terceiro benefício, querido, é o galardão nos céus. Porque Paulo vai mencionar justamente isso em Romanos. Paulo vai dizer, querido, que nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ou seja, tudo aquilo que está ligado para que Jesus receba, eu e você também receberemos. Porque
através, querido, da graça em que Cristo nos alcançou, nós temos também acesso a todos os benefícios em que Cristo também recebeu para a glória do nome do nosso Deus. Ok, queridos? Eu quero só confirmar isso, lendo aqui com vocês, irmãos, 1 Coríntios capítulo 15. Abra aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 até o versículo 8. Para não ficarmos somente nas palavras, né, que estão escritas na revista. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 3 até o versículo 8. Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 até o versículo 8. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi de Cristo. O que também recebi, que Cristo morreu, né, por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais por 500 irmãos, nos quais vive ainda maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um apostivo. Até o versículo 8, e aí ele pula para o versículo 20 até o versículo 25. Ele pula para o versículo 20 até o versículo 25, para entendermos. Mas agora Cristo, olha aí, querido, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Primeiro benefício, a ressurreição. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vivificados. Aleluia. Ressuscitados, vivificados. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino ao Pai, né, até o 25. Entregado o reino ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Versículo 25 para terminar. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Paulo está mostrando aqui, querido, um contexto, né, pelo qual abrange a ressurreição de Cristo, e que esta ressurreição, por causa da ressurreição de Cristo, nós também estaremos dentro deste mesmo contexto, dentro desses mesmos benefícios, né, dentro deste mesmo padrão de bênção que Jesus recebeu. Isso só mostra, queridos, que todos os benefícios que Cristo recebeu, nós também receberemos. Por causa de quê? Por causa do amor e da grande misericórdia de Deus. Grande misericórdia de Deus. Ok, queridos? Então, dentro desse contexto aqui, nós estamos inseridos, aleluia, por causa de Cristo, e por meio de Cristo e para Cristo em todas as bênçãos que Deus tem determinado para Cristo e sua igreja. Vamos lá. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Amém, queridos? Você pode dar um amém por isso, você pode glorificar a Deus, porque nós, aleluia, estamos também inseridos em todas as bênçãos por meio de Cristo, por causa de Cristo e para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, querido, agora para o terceiro ponto. A salvação não vem das obras. Ok?
Queridos, alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao ponto, segundo ponto? 2 minutinhos para que os irmãos aí reflitam em alguma pergunta, em alguma dúvida. Se tiver, nós estaremos aqui para tirar neste momento. Ok? Enquanto eu tomo aqui o gole d'água. Glória a Deus. 1 minutinho. Ok, queridos, vamos lá para o terceiro ponto. A salvação não vem das obras. Esse ponto é um ponto fundamental para entendermos algumas questões, principalmente no contexto social, né? Nós estamos inseridos por causa das contradições que algumas religiões elas apoiam e adaptam à sua cultura religiosa de suas igrejas. Terceiro ponto, queridos, o pastor faz aqui uma pequena introdução para entendermos o que nós vamos estudar. Ele diz o seguinte: em Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Ok? O primeiro subponto aí vai falar da graça como meio de salvação. É um contexto, né, muito bem amplo, né, daquilo que nós acabamos já de mencionar em relação ao segundo ponto, que nós mencionamos alguns pontos em relação à graça, ok? Mas nós vamos trabalhar aqui um ponto fundamental em relação à graça. A graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte. Isso aqui é importante nós entendermos. Vamos lá. A salvação inclui a libertação da morte, inclui a libertação da escravidão do pecado, inclui a libertação da ira vindoura, né, que é 2 pontos fundamentais. Passado, se nós analisarmos aí, passado, presente e futuro. Inclui a libertação da morte, que no fato aí do momento, do ato que nós recebemos a salvação, da escravidão do pecado, no momento que nós poderemos também estar vivendo, nós não estamos mais escravos ao pecado, e da ira vindoura, né, que está falando justamente do futuro, no fato que Deus irá julgar todas as nações. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 7, né, que foi o que nós trabalhamos. Portanto, a salvação é um livramento do poder da maldição do pecado e da morte. Ok, queridos? Se você puder anotar isso daí. A salvação é um livramento do poder da maldição do pecado e da morte, ok? E a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Queridos, aqui nós aprendemos o seguinte: para recebermos libertação da morte, nós precisamos receber a Cristo como nosso Salvador. Para receber a libertação da escravidão do pecado, nós precisamos receber a Cristo como nosso Salvador. Para receber a libertação da ira vindoura, nós precisamos receber a Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Porque a salvação, querido, é o livramento de tudo isso, do poder do pecado e da morte. Ok? Se nós não tivermos esta comunhão com Deus, ok? Se nós não tivermos esta comunhão com Deus, é impossível de nós recebermos, aleluia, todas as bênçãos que está determinada para aqueles
que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? A palavra graça é a tradução do grego charis, né? Que significa favor imerecido, né? Que é o mesmo texto, ou o mesmo termo que está em Romanos capítulo 3, versículo 24. Eu quero só ler esse versículo aqui com os irmãos, né? Para nós entendermos aí esse contexto que o pastor Batista coloca. Capítulo 3, versículo 24, diz assim, querido: sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A graça é um dom imerecido, é algo, né, que foi dado ao homem, que foi inserido no coração do homem sem que o homem merecesse, e Paulo mostra justamente isso, né, para os Efésios. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, unicamente de Deus, por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio. Isso aqui eu vou repetir, irmãos, porque isso daqui é uma questão, né, de debate, a questão do livre-arbítrio, e é uma questão de muitas vezes uma falta de entendimento em relação a isso. Vou repetir, tá bom? Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. E por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Irmão Jorlando, como isso acontece na minha vida, o fator primordial em relação à salvação? Como é que eu, sendo uma pessoa que estou morto em ofensas e pecado, como é que eu vou responder a Deus se eu não tenho condição e capacidade? Aí é que está o grande amor e a misericórdia de Deus. Porque a graça te dá força, a graça te capacita, a graça te ilumina a que você responda. Ela abre a tua visão, ela abre o teu entendimento para que você compreenda, aleluia, o plano salvífico de Deus. E é por meio da graça que a tua livre escolha é ativada. Ou seja, a graça ilumina a tua mente para que você compreenda. E ao mesmo tempo que você está compreendendo, para que você seja alcançado, ela te ativa a tua capacidade intelectual para que você tenha a oportunidade de escolher ou rejeitar ou responder pela fé. Então, tudo parte de Deus. A graça, aleluia, é a condição, a capacidade que Deus dá, aleluia, para que o homem venha a responder pela fé. Ou seja, tudo parte do plano salvífico de Deus. Deus, neste momento, não está, escute isso, Deus, neste momento, não está empurrando o homem a uma escolha, não. Ele está dando ao homem a capacidade de escolher a partir do momento que ele compreende que é a vontade de Deus, né? O plano de Deus, que ele venha a ser salvo. Mas Deus não o instiga no sentido forçar para que ele receba, não. Deus apenas o capacita para entender que ele precisa, né, de salvação. Agora, cabe ao homem a responder pela fé ou a rejeitar a graça de Deus, ok? Todavia, né, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação ou perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida, né? Onde é que está isso, irmão? João 7,17. Vamos ler João 7,17? Porque há quem pregue uma graça irresistível, né? Há quem pregue que quando Deus ilumina o homem, capacita o homem, ele não pode rejeitar, porque Deus já o iluminou e o capacitou. Então, há quem pregue que quando Deus escolhe, pronto, e acabou-se. Mas a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que
o homem pode rejeitar, sim, a graça. Abra aí Atos, João 7,17. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo, né? João 7:17. Vou repetir. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ok? Olha aí, irmãos. Pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ok, querido? Jesus está dando aqui a condição para o homem da sua livre vontade de querer ou não querer fazer a vontade de Deus. Ok? Então veja que nesse momento aqui, Jesus está mostrando que o homem pode querer fazer, ou seja, rejeitar ou querer fazer a vontade de Deus. Ok, queridos? A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta. Aleluia. Deixa só eu voltar aqui, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. O tablet caiu aqui, tá bom? Mas está voltando. Vamos lá, voltou aqui. Ok. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Ou seja, a fé que o homem responde, a fé do homem respondendo a esta graça, significa justamente que ele aceitou o plano salvífico de Deus. Ok? Esta fé que dá condição ao homem de ele ser salvo, porque ele entendeu que Deus deseja e quer que ele seja salvo. Então ele respondeu pela fé, uma demonstração que ele aceita os planos salvíficos de Deus e, em consequência disso, vinha a obedecer à vontade de Deus e vinha a querer ter verdadeiramente um compromisso com a salvação por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a graça de Deus é o favor imerecido ao pecador, para que o pecador entenda, mesmo ele estando na condição de pecador, que ele entenda que Deus deseja salvá-lo, mas não irá fazer isso pela força e pela violência. Mas a graça o capacitará a compreender para que ele faça a escolha certa da salvação que Deus em Cristo Jesus projetou e planejou para ele. Então, como é que ele responde isso? Por meio da fé. Quando ele não crê, é porque ele rejeitou. Mas quando ele crê, é porque ele respondeu pela fé, aleluia, o plano salvífico de Deus. Amém? Vamos para as obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. Vamos lá, qual é a primeira? A primeira expressão, isso não vem de vós. Capítulo 2, versículo 8, a parte B. O que é que não vem de vós? Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica que não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal.
pessoal. Paulo ele ensina que a salvação ela não parte do homem, mas é um dom de Deus. Aí ele diz, isso não vem de vós. O quê? A salvação. É um dom de Deus, ok? E aí ele vai dizer, querido, que as obras não foi a condição, olha aí, ou não é a condição para que o homem venha a ser salvo. Porque a condição para que o homem venha a ser salvo é a fé, a partir do momento que ele responde à graça. Agora, para que o homem demonstre que verdadeiramente ele foi salvo pela graça e respondida pela fé, ele pratica boas obras. Porque Tiago diz, aquele que tem fé, ele tem que demonstrar pelas boas obras. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Ou seja, uma pessoa que é salva, ela demonstra isso pelas obras. Ela não demonstra que as obras foi a condição que ela teve para ter recebido a salvação, não. As obras que ela pratica é a confirmação de que ela foi e é salva. Bendito seja o nome do Senhor. Ok? Vamos lá. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras suas, criado em Cristo para as boas obras. Né? Versículo 10. Uma transformação ocorreu. Agora, em Cristo somos uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Muito conhecido esse versículo. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora, né, andávamos fazendo as obras más, que é o que nós lemos no capítulo 2, do versículo 2 e 3, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Irmão Joalane, como eu posso demonstrar que eu sou uma pessoa salva em Cristo Jesus? Quando as minhas obras coincidem com o meu cristianismo. Vou repetir. Quando as minhas obras coincidem com o meu cristianismo. Porque se eu sou uma pessoa salva em Cristo Jesus, as minhas obras demonstrarão isso. As minhas obras, né, evidenciará isso. As minhas atitudes, meus comportamentos como ser humano, a minha visão, né, em relação ao ser humano, em relação de amor, carinho, afeto, e isso me levará à prática de boas obras. Então eu estou inserido neste contexto, né, de salvação. Porque as obras que eu fizer não vai comprovar que eu fui salvo por causa dela, mas só vai comprovar, evidenciar que eu sou uma pessoa salva em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui há também uma outra perspectiva, né? Talvez você diga assim, irmão João, então quer dizer que uma pessoa que pratica boas obras significa que ela é uma pessoa salva? Não, querido, não quer dizer isso. Uma pessoa que pratica boas obras pode significar que ela é uma pessoa que tem um afeto positivo em relação ao ser humano. Mas não significa que ela é salva. Porque o que vai, aleluia, levar ela à salvação não é aquilo que ela faz, mas é aquilo que ela creu. Ou seja, se ela creu verdadeiramente em Cristo Jesus e obedece à sua palavra e vive em obediência aos mandamentos de Deus, isso demonstra que ela ama a Deus e que verdadeiramente ela é filha de Deus. Então, aqui é onde muitas pessoas se confundem em relação à salvação. Porque acredita que praticar boas obras demonstra que ela é uma pessoa que é filha de Deus.
né? Alguém pode dizer, mas fulano de tal é uma pessoa boa, pratica boas obras. Ela é uma pessoa que ajuda o próximo. Que bom, querido, mas isso não prova que ela é uma pessoa salva. Porque o que vai provar que ela é uma pessoa salva em Cristo Jesus é a obediência, a perseverança, né? E a continuação desta perseverança até o fim. O que vai demonstrar que ela é uma pessoa salva são justamente a sua forma de se comportar diante da sociedade pecaminosa. É por isso que nós aprendemos agora, no primeiro ponto, que as obras passadas elas já passaram. Agora são vida nova. Então esta nova vida nos levará a uma conscientização de que eu preciso demonstrar que verdadeiramente eu fui salvo em Cristo Jesus. E uma dessas confirmações é eu praticar boas obras para a glória do Senhor. Ok, queridos? Que Deus em Cristo continue nos abençoando, né? Para nós concluirmos, nós entendemos que antes da regeneração éramos filhos da ira, ok? E condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Ok, queridos? Essa foi a nossa reflexão de hoje. Nós entendemos que a graça é o caminho, né, que pode levar o homem à salvação, que as obras que o homem pratica não demonstra que ele, né, vai ser salvo por causa dela, mas demonstra que ele é salvo, né, testifica, ratifica que ele é salvo. Então, queridos, que Deus em Cristo continue vos abençoando, que possamos refletir sobre a graça, que possamos refletir sobre a nossa natureza, para que nós possamos entender que essa nova natureza ela é identificada por meio das obras e para que nós venhamos viver uma novidade de vida, ok? Que na próxima aula possamos estar juntos novamente para a glória do Senhor, ok? Nós estamos trabalhando para estarmos sempre, né, aqui com os irmãos e não faltarmos, tá bom, com a aula. Continue orando, irmãos, para que Deus nos dê condições para nós termos os equipamentos necessários para continuarmos trabalhando, né, em prol do reino, em relação ao Evangelho, porque eu aprendi que enquanto nós ensinamos, nós evangelizamos, e que enquanto nós evangelizamos, nós ensinamos, ok? Na aula que vem nós vamos aprender a condição dos gentios sem Deus. Nós vamos ver que a condição em que o homem se encontra agora é uma condição muito difícil e que ele precisa rapidamente se voltar para Deus para receber a salvação. Muito obrigado, querido, pela presença de todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua família. Que Deus continue abençoando o seu trabalho. Que Deus continue abençoando seus filhos, seu casamento, sua esposa, seu esposo. Que os seus negócios continuem prosperando. Que a sua casa continue tendo prosperidade. Que a sua vida espiritual continue em crescimento. Que tudo, querido, seja feito para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.